Oi, você quer saber o que o magnésio faz com o seu corpo? Então você deveria assistir a este vídeo. Eu sou a doutora Petra Bracht e sou médica em nutrição, mas também em clínica geral e naturopatia. Eu acho que é um mundo fascinante, o mundo dos micronutrientes, ao qual, é claro, o magnésio também pertence. Você pode imaginar todos esses pequenos nutrientes como pequenas engrenagens em um mecanismo de relógio que funciona perfeitamente. E se faltarem apenas algumas dessas pequenas engrenagens, esse mecanismo de relógio passa a funcionar de forma imprecisa ou, em algumas partes, pode até parar de funcionar completamente. E é exatamente isso que acontece no nosso corpo quando não recebemos vitaminas, minerais e oligoelementos suficientes. Então, nós não funcionamos mais com a precisão que poderíamos, e essa precisão é comparável a uma saúde estável. Um aumento da imprecisão devido à deficiência leva, após algum tempo, aos mais diversos sintomas e muitas vezes resulta em doenças graves. Uma das tarefas mais importantes do magnésio é que ele é praticamente o chefe na produção da sua energia. Se tivermos pouco magnésio, nossas usinas celulares, as chamadas mitocôndrias, não conseguem produzir energia suficiente a partir da queima das proteínas, carboidratos e gorduras que ingerimos com a alimentação. E nós nos sentimos como, claro, cada vez mais sem energia. Só com o magnésio é que a queima realmente entra em ação. E nós nos sentimos fortes, cheias de energia e com muita vontade de viver. O magnésio também é o ativador de mais de 600, só para você ter uma ideia. Enzimas que são necessárias para o funcionamento adequado de pelo menos 80%, se não mais, de todos os processos metabólicos. E junto com a vitamina D e o cálcio, o magnésio garante um metabolismo ósseo saudável. E naturalmente também previne o aparecimento da osteoporose e ainda garante um equilíbrio ácido-base no organismo. Porque a maioria de nós, infelizmente, devido ao estilo de vida e à alimentação, está mais propensa à acidose, ou seja, constantemente em um estado de excesso de acidez. O magnésio também é necessário para o funcionamento ideal dos músculos, pois quando falta magnésio, a permeabilidade das membranas das células musculares aumenta, para o cálcio, para o sódio e para o potássio. E com isso, aumenta a excitabilidade das células nervosas e os músculos podem acabar tendo cãibras. Agora você também sabe por que, quando falta magnésio, a gente pode ter cãibras musculares de vez em quando. Além disso, o magnésio também controla a resistência, mas também a regeneração dos músculos como um todo. E o magnésio também tem um efeito equilibrador em todo o sistema cardiovascular, pois estabiliza a força do coração e o ritmo cardíaco. Isso não é tão surpreendente. Afinal, o que é o nosso coração? Nosso coração é definitivamente também um músculo e, além disso, ele praticamente protege o músculo cardíaco, ou seja, o nosso coração, do estresse e apoia o fornecimento de oxigênio nos vasos sanguíneos. E é por isso que, em casos de arritmia cardíaca, mas também de pressão alta, sempre devemos considerar uma possível deficiência de magnésio ou até mesmo de potássio. Isso está longe de ser tudo. Esse supermineral tem um efeito calmante e também estabilizador sobre nossos nervos em todo o corpo. E faz isso ao facilitar a troca de informações, regular a transmissão de estímulos entre células nervosas. Além disso, também está envolvido na produção de neurotransmissores, como, por exemplo, a substância do bem-estar, a serotonina. E apesar das funções extremamente importantes que desempenha em nosso corpo, a deficiência de magnésio ainda é extremamente comum. E também não é reconhecida, porque na verdade não é possível verificar de verdade. O motivo disso
Isso é bem óbvio, porque sabemos que nos últimos 100 anos o teor de magnésio em alimentos como espinafre, todos os tipos de couve, mas também em nozes, sementes de linhaça e outros vegetais diminuiu em 90%. Para mim, isso não é nada surpreendente que hoje em dia tantas pessoas possam acabar tendo deficiência de magnésio, porque devido às monoculturas e aos métodos de adubação dos solos, eles estão extremamente pobres em minerais, não só em magnésio, mas também em selênio, potássio e cálcio, aliás também. E é claro, se essas substâncias não estão mais presentes no solo, como elas poderiam chegar aos nossos alimentos? Certamente na agricultura orgânica é um pouco diferente, mas infelizmente a maioria das pessoas ainda consome produtos da agricultura convencional. Mas está melhorando, posso garantir isso para vocês. Então, agora vamos falar sobre a dose diária recomendada de magnésio, que para um adulto saudável é de aproximadamente 400 miligramas, mas a situação muda quando estamos estressados, quando passamos por grandes esforços físicos, quando estamos grávidas, amamentando em fase de crescimento ou quando já estamos em idade avançada. A partir dos, digamos, 60 anos, dependendo de como a pessoa vive. Nesse caso, a necessidade pode chegar a 1.000 ou até 2.000 miligramas. E atenção, especialmente em doenças crônicas tratadas com medicamentos, pode haver um aumento na eliminação ou uma dificuldade na absorção de magnésio. Ou seja, isso é muito provável. Quais são essas doenças? Ou quais medicamentos? Por exemplo, em casos de distúrbios cardíacos, são prescritos medicamentos diuréticos. Isso faz com que o magnésio seja eliminado. Durante a terapia com cortisona, em casos de diabetes, ou também com o uso de laxantes, ou quando se tem doenças crônicas no trato gastrointestinal, ou ainda quando se toma a pílula anticoncepcional. E se você quiser saber como está o seu nível de magnésio, só posso te dizer, peça para verificar o seu nível de magnésio no sangue total, porque esse micronutriente está principalmente dentro das células e por isso é necessário fazer um exame de sangue total. O exame de sangue comum é feito sempre no soro, ou seja, fora da célula. E o corpo se esforça muito para manter esse nível no soro sempre relativamente estável e normal. E é por isso que uma deficiência é muito difícil de detectar nesse exame de sangue convencional. Aliás, isso também se aplica ao potássio. Você talvez esteja pensando, ok, pode ser que eu também tenha deficiência de magnésio, né? Você fez os exames e agora você quer tomar alguma coisa. Então, com certeza você deveria consumir mais certos alimentos, como por exemplo, linhaça, nozes, leguminosas, sementes de girassol, aveia e arroz. Eles têm um teor de magnésio bastante alto, mas para garantir que você esteja bem suprida, eu recomendo que você também tome magnésio em forma de suplemento alimentar, dependendo de onde você está e da situação de vida em que você se encontra. Além disso, 400 às vezes até 800 ou mesmo 1.200 miligramas. Mas para estar bem suprida, faz sentido tomar 400 miligramas por dia. E aqui eu sempre recomendo prestar atenção a uma forma de magnésio bem absorvível, como por exemplo, citrato de magnésio, gluconato de magnésio, orotato de magnésio ou aspartato de magnésio. Bom, você vê, o magnésio é, ai meu Deus, na verdade um mineral mágico no nosso corpo. E o fornecimento ideal de magnésio é um tema muito importante. E é por isso que eu te peço, compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece. E escreva aí nos comentários como é isso para você. Você já pensou se talvez também possa ter deficiência de magnésio? Talvez você até já esteja suplementando. E sobre o seu joinha, eu também vou ficar muito feliz.
E se você quiser assistir mais vídeos meus, pode fazer isso aqui. Já estou ansiosa para a próxima vez com você. Até logo, tchau!